Graça e paz, bom dia, Deus abençoe a todos. Nós estamos aqui na nossa leitura do Evangelho de Mateus, no capítulo 6, quando Jesus, na instrução do Sermão do Monte, começa a falar para as multidões sobre o jejum. Jesus discorre sobre praticamente todas as práticas comuns à vida religiosa, ao comportamento do indivíduo e também ao comportamento do grupo, né, da classe de pessoas no culto, na adoração, na vida dedicada a Deus, na vida voltada a Deus. E o tópico agora que Jesus aborda é o tema do jejum. Quando jejuardes, não vos mostreis com aspecto sombrio, como os hipócritas, pois desfiguram o rosto com a intenção de mostrar às pessoas que estão jejuando. Tu, porém, quando jejuares, unge a tua cabeça e lava o rosto, pois assim não parecerá aos outros que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Graças a Deus pela sua palavra, que o Santo Espírito nos abençoe na breve reflexão sobre esse tema agora abordado. Jesus abomina o teatro. Jesus abomina a hipocrisia. Quando eu falo do teatro, eu não estou falando da arte, da manifestação artística. Tá? Jesus não tem nada contra os profissionais de qualquer área do conhecimento, do saber humano, ou não tem nada absolutamente contra a arte. Mas Jesus é contra a hipocrisia. Então ele, quando apresenta esse texto, né, não sejais como os hipócritas, né, aqueles que teatralizam, né, aqueles que se empenham muito para demonstrar aquilo que ainda não são. Não estou dizendo que nunca serão. Eu estou dizendo que em algum momento, na vida de algumas pessoas, elas preferem impor uma personalidade, um caráter ou até mesmo um conhecimento que eles ainda não possuem, não faz parte da vida deles. Né? Talvez um dia até faça parte, mas naquele momento eles não possuem e teatralizam, encenam, expressam. Jesus que disse que é muito mais interessante para o cristão, nesse caso ele está falando do culto pessoal, da adoração pessoal, é muito mais interessante para o cristão orar no lugar secreto, no seu quarto fechado, né, do que nas praças, nas ruas, nos templos, né, aquele barulho todo. Ele não está condenando a oração pública, não está condenando a atitude da oração, ele está condenando a expressão de uma fé que ainda não faz parte da vida do indivíduo. E o jejum, naqueles dias e também até os dias de hoje, é uma dessas manifestações de uma espiritualidade que ainda não faz parte da vida da pessoa. E tanto não faz parte que a pessoa faz questão de divulgar, de propagar. Isso é bastante comum. O texto do Antigo Testamento, o texto da lei, impõe ao judeu como padrão um dia nacional de jejum. Um dia que o povo deveria jejuar, pedindo perdão pelos pecados, né? O dia da expiação. Um dia é a imposição da palavra de Deus. É claro que um dia para a nação, para o povo, para a instituição, né? Para Israel como um todo. É claro que as pessoas sempre jejuaram. Isso é uma prática comum a praticamente todas as religiões. Acho que exceto a religião dos glutões, da glutonaria aí, todas as religiões do mundo, as pessoas dedicam alguns dias ou algum período para o jejum, né? Como que uma renúncia, é uma renúncia aos prazeres? Não, é uma renúncia às necessidades pessoais e individuais, como que declarando uma total dependência e submissão a Deus, como sendo o autor e o conservador da vida. Alguns desenvolvem um conceito estranho, né, de jejum como uma espécie de greve de fome. Eu vou jejuar até obter uma resposta. Não é essa
a perspectiva da Bíblia. Não é essa a perspectiva do pensamento cristão. Você fala, ah, mas Daniel jejuou até que o anjo. Bom, pelo que o anjo falou para o próprio Daniel, no primeiro dia de oração dele, a resposta já havia sido providenciada por Deus e o anjo foi enviado e encaminhado. De uma maneira que nós não sabemos como isso é possível, esse mensageiro de Deus, esse ente espiritual, ele foi impedido por algum tempo por uma outra entidade que fez oposição. Como isso se processa, nós não temos condições de entender. O belo na Bíblia, o que é incrível, o que é impressionante na vida do devoto, do temente a Deus, é que Daniel permaneceu diante de Deus no estado de humilhação, de dependência e aguardando, porque era algo fundamental para a vida dele, para a espiritualidade dele, para que ele pudesse ter acalmada a sua consciência. E através da vida de Daniel, através do viver de Daniel, através da experiência de Daniel, multidões são abençoadas com a sabedoria, com o discernimento que a ele foi concedido naquele período. Nenhum de nós é como Daniel, nenhum de nós é como Moisés, que Deus convoca para que suba um monte e a pessoa é preservada por Deus, porque Deus é a fonte de toda a vida. Moisés estava com Deus 40 dias, 40 noites, nem o passar do tempo não significou absolutamente nada para Moisés naquele período. Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. A Bíblia é bastante clara, a Bíblia é bastante assim incisiva nesse aspecto. A condução para um período de privação na vida do cristão é uma direção do Espírito Santo. Não é indução de ninguém, não é sugestão de ninguém, não é proposta de indivíduo ou de grupo. Mais vale diante de Deus uma vida equilibrada, uma vida regrada, uma vida de submissão, uma vida de obediência, né, do que uma vida de altos e baixos ou de excessos, de usar o jejum como uma tentativa de compensação. Não, não é este o caminho. Mas jejuar é importante na vida do cristão. Ele acaba é totalmente importante, sim. Acaba sendo importante, acaba sendo uma eu não diria uma certa prioridade. Eu diria que é uma dinâmica, é um exercício muito sério, como é a oração. Porque não dá para conceber o jejum sem a oração. Não dá para conceber o jejum sem a necessária consagração, sem a mente voltada para as coisas santas, sem a sua consciência voltada à meditação, à contemplação das coisas sagradas, da palavra de Deus, da verdade de Deus. Então, Jesus condena o quê? Condena o jejum? Não, Jesus não está condenando o jejum. Está condenando a necessidade de alguns indivíduos de usarem as verdades religiosas para uma espécie de autopromoção, de apresentação ou de divulgação. Jesus está condenando aqui nos dias dele. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana, né? A igreja cristã, com o tempo, também acabou adotando essa prática farisaica de jejuar 2 vezes por semana durante o dia, porque a vida, o viver diário, as atividades estavam condicionadas basicamente à luz do sol. O nascer do sol, o pôr do sol é o tempo disponível para que a pessoa exercesse ou desenvolvesse as suas atividades. Não é como nos dias de hoje, em que nós vivemos atropelados, às vezes quase que 24 horas, aproveitando aí todos os recursos disponíveis, levando o corpo a uma exaustão, levando a mente a um esgotamento, né? E sem obter os resultados necessários. O jejum é uma declaração de dependência total a Deus, de uma submissão, de uma entrega total a Deus, de uma consagração.
né, de um voltar-se total e inteiramente para as coisas santas. Não sejais como os hipócritas, né? Não, não é de hoje, né? Até hoje, de vez em quando, tem alguém aí que coloca aí um pano de saco, que fala, uma estopa, um negócio assim para, né? Tem um que gosta muito de fazer isso, né? Que leva as pessoas a pensarem, né? Parece ser só um teatro, porque o sujeito, do tempo que ele faz isso, ele continua assim, aparentemente um pouco acima do peso. Mas não é isso que nós estamos querendo entrar na seara dos outros, no trabalho de quem quer que seja. Essa é uma atribuição pessoal. A igreja pode convocar ou chamar ou convidar para um jejum, né? Estaremos, né? Vamos jejuar pelo menos um dia essa semana, porque está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, estamos preocupados com esse tema, com esse tópico, né? É importante, é totalmente válido. Então, não se está questionando isso. A igreja pode jejuar, a igreja pode se convocar para um período de jejum, de um clamor, uma disposição. Mas aqui Jesus está falando da prática do indivíduo, né? Tem uma multidão, mas ele fala para a multidão como se fosse uma pessoa, destacando a religiosidade pessoal. Então você não seja como aqueles que têm a necessidade de declarar para todo mundo que vai jejuar, o que é diferente de quando a igreja decide, como igreja, jejuar. Nós não temos que demonstrar para ninguém. Algumas coisas da nossa vida, a nossa dedicação, a nossa consagração, ela é algo entre Deus e nós, entre o Espírito Santo e nós. É uma decisão pessoal. É disso que Jesus está falando. É possível e é necessário jejuar de maneira a agradar a Deus. É Isaías, lá você vai encontrar, quando ele fala do verdadeiro jejum, também condena a hipocrisia das pessoas que faziam questão de jejuar. Jesus está usando como referência o texto do profeta Isaías, quando condena os falsos pastores, o jejum hipócrita e essas coisas. Unge a tua cabeça e lava o teu rosto. Ninguém precisa saber. Ninguém precisa ser informado. Ninguém, além de você e Deus, precisam estar consciente desse processo, dessa dinâmica, desse voltar-se para Ele. Pois assim, não parecerá aos outros que jejua, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. Num mundo que clama por paz, num mundo que clama por alívio da ansiedade, numa sociedade que tem centenas, milhares, milhões de pessoas lançadas num quadro de depressão, de desespero, a decisão de confiar em Deus, a decisão de aceitar a orientação do Espírito Santo de Deus para a nossa religiosidade, o parar de depender exclusivamente da programação feita por outros, é fundamental, na minha opinião. Não é uma questão de esconder a verdade, de esconder ou de ocultar os seus sentimentos ou o que você está passando. É a convicção de que em Deus está a resposta. Em Deus está o alívio, em Deus está o refrigério, em Deus está a cura. Em Cristo Jesus, que é o príncipe da paz, está a fonte de toda a paz que você precisa e que você decididamente, verdadeiramente receberá. O jejum é uma dessas práticas espirituais que precisam ser resgatadas na vida do indivíduo, como decisão pessoal de uma declaração de fé, amor e dependência ao Deus Todo-Poderoso. Deus te abençoe e retornaremos em breve.